Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos finalizar essa pintura. No vídeo passado a gente fez aqui o pote de goiabada e aqui as torradinhas com a goiabada ou geleia de goiaba, tanto faz. E nesse vídeo nós vamos pintar a goiaba. Vou ensinar a fazer essa, do mesmo jeito que eu fiz essa, eu também fiz essa daqui. Vamos fazer a folha e pintar essa goiaba aqui cortada. E do mesmo jeito que eu fiz uma, eu fiz a outra. Essa aqui, ó, ficou um pouco mais escuro, porque eu usei mais púrpura. Então, se quiser deixar mais clarinho, como essa daqui, é só usar menos púrpura. Se você tem gostado dos meus vídeos, tem acompanhado e não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o like aqui pra mim. Se tiver algum comentário, também pode deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser pintar algum projeto meu, todos os riscos, ou quase todos os riscos que eu pinto aqui, tá disponível no meu Instagram e no meu Telegram. Espero que vocês gostem do vídeo, as cores estou deixando aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo na descrição. Então, vamos à aula. Vamos começar aqui pelo fundo, eu gosto de começar fazendo o fundo, mas cada pessoa tem uma maneira de pintar. Aqui eu já fiz esse lado, que é para o vídeo não ficar muito grande. Nós vamos usar mostarda, siena natural, terra queimada, pode ser o marrom ou chocolate, e o preto. Vamos começar usando a cor mostarda. Ó, vou tirar o excesso aqui no pratinho. E aí, eu venho aqui, ó, começo pertinho aqui do pote e da goiaba. Ó, aqui passou um pouquinho por cima, mas não tem problema. Depois a gente volta e retoca. Se vocês ouvirem barulhinho, é o meu menino, meu bebê que tá aqui pertinho. Aí, às vezes, ele faz alguns barulhos. Ó, aqui eu passei por cima da folha. Depois, quando a gente vem e pinta a folha, aí tampa, não vai aparecer aqui essa cor do fundo. Então, de qualquer forma, ó, se eu pintar primeiro, depois eu vou voltar e vou ter que retocar aqui. E se eu pinto antes de pintar aqui as coisas, de qualquer forma, vai esbarrar um pouquinho. É melhor do que a gente passar um pouco para dentro e tampar bem o fundo, do que ficar alguma parte sem tinta. Ó, aqui em cima eu vou colocar bem pouquinho. Vou vir com um pouquinho do diluente. Tiro o excesso no paninho. Olha, depois que a gente coloca o diluente, a tinta, ela espalha melhor. Não vou trazer aqui pra cima essa cor, vou deixar mais aqui mesmo. Olha, então, vou vir até aqui, ó, no rumo dessa goiaba com esse fundo. Agora, com um pouquinho do siena, ó, vou vir aqui nessas partes que vai ficar mais escuro. Vamos vir agora com o terra queimada.
Ó, o terra queimado, ele é bem forte, então a gente vai usar um pincelzinho menor e colocar aqui mais pertinho dos elementos aqui do pote e da goiaba. Vem com um pincel maior e espalhe. Vou pegar um pouquinho do preto e colocar aqui, ó, nessa parte que eu quero que fique mais escuro. Aqui embaixo nós vamos usar caque e preto. Vou pegar um pouco de água, pode ser também diluente ou clareador, e vou misturar aqui a cor caque e deixar bem molinha a tinta. Ó, vem com essa misturinha aqui embaixo. Aí, a gente pode deixar só aqui mais perto, ou pode também trazer um pouquinho mais pra fora essa cor. Colocar um pouquinho mais de água para ficar bem molinho, para não ficar forte. Tira o excesso no paninho e vem esfumando. Ó, eu trouxe um pouco mais pra cá, porque o pão veio bem aqui pra frente, então eu quis acompanhar aqui essa linha. Mas pode ser só aqui pertinho também. O importante é não colocar muita tinta. Se a gente vir bem cheio de tinta e a tinta for bem grossa, estiver bem grossa, então quando a gente colocar, vai ficar muito forte e vai manchar, porque vai ter muita tinta no pincel. Vem colocando diluente também para ajudar a espalhar a tinta. Ó, pega o diluente, ele vai deixar a tinta mais suave, mais clarinha. Fica mais fácil para espalhar aqui no tecido, fica uma cor mais uniforme. Olha, aqui eu já fiz o meu fundo, aqui a base, aí a gente vem um pouquinho mais
do diluente e o preto, bem pouquinho do preto. Ó, vou deixar mais aqui só de um lado do pincel e esse lado eu vou colocar virado aqui pra dentro. Pode ser também o cinza ou sépia. Ó, como o preto ele tá mais diluído, então ele não vai ficar muito forte. Pode deixar também para fazer isso depois que tiver feito a pintura, aí a gente vem e faz a sombra, também pode ser assim. Eu gosto de já colocar aqui, depois, se precisar, eu volto e reforço. Se faltar tinta em algum cantinho, aí eu volto e coloco mais um pouquinho. Mas aí vai do gosto de cada um. Ó, então, vou deixar só assim na parte de baixo. Aí, a gente pode vir com um pincelzinho maior e deixar um pouquinho mais suave aqui. Ó, pode pegar um pouco do diluente. E depois que fizer a pintura, a gente vai conseguir ver que lugar que precisa deixar um pouquinho mais escuro. Por exemplo, assim, ó, nesses cantinhos, às vezes é necessário que fique mais escuro. Vamos pintar a folha. Vou usar o pântano, vou usar também o verde musgo e o verde kiwi. Vou preencher com a cor pântano. Se não tiver o verde kiwi, pode ser também o verde folha, o verde abacate, também fica bem bonito. O verde folha é uma cor muito bonita, fica lindo. Ó, aqui eu tô preenchendo só com o verde pântano. Agora, eu vou lavar o pincel. Vou vir com o verde musgo. Ó, e aí, a gente vem fazendo aqui, ó, umas luzes, deixando mais clarinho esse verde pântano. Vem agora com o verde kiwi misturado com o musgo. Ó, e deixa mais clarinho. Movimento, ó, de vai e vem. E não é reto, não. É, ó, seguindo o desenho aqui da folhinha. Fazendo os risquinhos mais curvadinho. Movimento curvado. Ó, agora, de um lado, eu vou usar só o verde kiwi. Vou deixar ele mais clarinho só de um lado. Ó, começo aqui na beirinha da folha e vou terminar
aqui pertinho da nervurinha, aqui na nervurinha central da folha. Agora, ó, com o verde, ainda kiwi, vou pegar aqui, ó, do meio e trazer aqui pra fora, ó. Fazer ao contrário. Depois que secar, se necessário, a gente pode voltar e reforçar mais um pouquinho. Agora, com o pincel fininho, eu vou vir com o verde kiwi aqui no meio e fazer a nervurinha. Ó, vem com o verde kiwi também, ó, e faço a nervurinha mais fininha aqui, ó. Entre essa parte escura e a mais clarinha. Sem tampar toda a parte escura. Ó, aí a gente pode também voltar com o pântano e dar uma reforçadinha aqui, ó. Se tampar, volta e reforça, para deixar essa partezinha escura aparecendo. Ó, vou trazer aqui, até aqui o talinho mais clarinho. Aí eu venho e dou uma escurecidinha nele com o verde pântano. Ó, posso vir também com o verde kiwi e deixar e fazer algumas partezinhas mais clarinhas. Aqui embaixo, ó, eu posso usar o verde pântano e fazer alguns detalhezinhos na folha, ó. Não precisa contornar toda a folha com o verde pântano. Com um pincelzinho mais achatadinho, paradinho, venho com o pântano e vou fazer aqui o talinho da goiaba. Ó, coloca aqui, ó, fica um excesso de tinta, tá vendo? Então, deixa um pouquinho lá e traz o restinho aqui pra perto da goiaba. Ó, com o verde kiwi, a gente pode vir e fazer um detalhezinho aqui, ó. Vamos usar as mesmas cores aqui da folha para fazer a goiaba verde. Ó, vamos começar usando o verde kiwi, aqui nessa parte que eu quero que fique mais clarinho. Ó, até aqui assim, vou colocar o verde kiwi. Vou vir agora com o verde musgo.
Ó, e aí, a gente pode deixar um pouco mais manchadinho. A casca da goiaba, ela não é tão lisinha. Ó, com um pincelzinho menor, vou fazer aqui essa parte que tá pertinho aqui da outra goiaba. Agora, aqui, ó, vai sumir um pouquinho a divisão, mas depois a gente vai arrumar e vai ficar aparecendo a divisão, qual é a goiaba que tá por trás e a que tá na frente. Ó, deixa mais manchadinho. Aqui, ó, eu venho com o verde musgo e um pouquinho do pântano. Ó, deixa um pouquinho escura essa partezinha aqui, ó. Ó, aqui atrás eu coloquei o pântano para dar uma sombra. A goiaba da frente tá fazendo sombra na de trás. Aí, a gente volta com o verde kiwi, ó, pertinho aqui dessa cor mais escura. E deixa mais clarinho. Ó, aqui, ó, vem com um pouquinho do pântano misturado com verde musgo. Aqui também vou colocar um pouco do verde pântano. E agora, ó, venho com o verde musgo, deixa um pouquinho mais suave esse verde pântano, para não ficar muito escuro. Ó, tá vendo que tá ficando mais manchadinho? Não precisa deixar bem lisinho. Ó, reforça aqui com o verde kiwi. E com o verde musgo a gente vem, ó, dar umas batidinhas. Com o pincel menorzinho, eu vou preencher aqui, ó, essa partezinha com o verde musgo. E aqui dentro eu vou deixar o verde pântano. Ó, agora o verde musgo. Ó, aqui eu escureci um pouquinho com o pântano. E aqui vem com o kiwi e deixa mais clarinho. Aí, a gente pode pegar um pincel fininho. E com o verde kiwi, vem aqui e define um pouquinho mais essa parte. Ó, vou voltar aqui e esfumar um pouquinho. E com um pouquinho mais do pântano, vou deixar aqui mais escuro. Essa parte de baixo.
Ó, esse daqui eu vou preencher o talinho com o verde kiwi. Pegar um pouquinho do pântano. Porque se a gente for preencher com a cor escura, aqui atrás já tá bem escuro, então não vai aparecer. Vamos deixar dar uma secadinha para depois fazer a luz. Vamos fazer aqui a goiaba que tá cortada. Nós vamos começar usando o verde kiwi. Ó, aqui tem essa marcação, é pra gente ter uma noção de quando começa aqui o miolinho. Então, com o verde kiwi, eu vou vir aqui em volta, que vai ser a parte da casca da goiaba que tá aparecendo. Vou contornar todinho aqui essa partezinha. Depois de contornar, ó, a gente vem com um pouquinho do verde musgo. Nessa parte de baixo aqui, vou deixar mais escuro. Se vir direto com o verde musgo, vai ficar muito escuro. Ó, e agora, antes de secar, a gente vem com o branco, pertinho aqui, ó, na onde colocou o verde kiwi. Esse verde kiwi, ele vai misturar um pouquinho com o branco, para não ficar uma divisão muito certinha. Ó, coloquei o branco, volto com um pouquinho do verde kiwi. Não precisa ficar certinho, redondinho, certinho, porque a goiaba, ela não é totalmente redondinha. Então, pode deixar assim mais tortinho, uma parte mais aparecendo mais a casca, outras vai aparecer menos. Olha, aí agora, vamos vir com a cor rosa chá. Mistura aqui um pouquinho nesse branco. No começo parece que não vai dar certo, mas depois que termina, fica bem legal. Só não pode deixar secar aqui as cores, uma cor tem que ir misturando com a outra. Ó, uma parte vai ficar mais rosinha, a outra pode deixar mais branquinha, não precisa ficar tudo igual. Ó, agora vem, preenche tudo com o rosa chá. Bem preenchido para não ficar faltando tinta. Depois de fazer isso, a gente vem com o vermelho vivo, olha, e vamos fazendo manchinhas, não precisa ser
iguais. Ó, traz algumas aqui mais pra dentro. Ó, deixa sair um pouquinho mais aqui também, ó, pra fora. Não precisa ser só aqui dentro desse círculo. Aí agora a gente pode vir com vermelho tomate ou vermelho escarlate. Eu tô usando goiaba queimado. Vem com goiaba queimado, aí a gente vai deixar um pouquinho mais escuro. Não precisa tampar todo o vermelho vivo. Deixe aparecer um pouquinho também, para ficar com as várias tonalidades. Ó, são manchinhas mesmo. Nada certinho. Aí agora a gente vem com vermelho profundo. Olha, e vai deixar mais escuro. O vermelho profundo a gente não vai espalhar tanto, vai deixar ele mais paradinho. Ó, pode deixar assim, ó, na beiradinha também. Vai ajudar a dar uma profundidade. Essa parte aqui é a parte do miolo onde fica as sementinhas. A goiaba é cheia de sementinhas. Ó, pode puxar um pouquinho aqui mais pra dentro. Vai criando assim, conforme você vai colocando a tinta, vai observando o que tá faltando. Aí agora a gente vai deixar um pouquinho mais escuro com o púrpura. Ó, vem com o púrpura aqui onde eu coloquei o goiaba queimado. E deixa um pouco mais escuro. Então, é a goiaba que ela tá bem madurinha, bem vermelhinha por dentro. Vou lavar o pincel, ó, eu venho com um pouquinho do branco, vou tirando o excesso no pratinho. Aqui, ó, deixo um miolinho mais clarinho, mas não precisa ficar totalmente branco. Ó, e com o branco eu venho aqui, ó, fazendo alguns detalhezinhos entre esses tons vermelhos que a gente colocou. Ó, com o pincel fininho também, ó, a gente pode vir, fica mais fácil. Não precisa ficar aquele contorninho certinho. Coloca o branco, aí volta, dá uma espalhada. Aqui é como se fosse a parte mais alta, que tá batendo um pouco mais de luz. E aqui, parte mais escura, onde fica a sementinha, tá lá dentro. Ó, pode vir aqui fora também, ó. E aí, esse branco, ele vai secar e vai ficar mais fraquinho.
Olha, aqui tá parecendo muito branco ainda, então a gente vai voltar com um pouquinho do rosa chá e vai deixar mais rosadinho. Ó, então tirei um pouco do branco, tá aparecendo muito. E aí a gente vem com o rosa chá. Aqui, vou suavizar um pouquinho mais. Pra não ficar assim uma divisão de uma cor com a outra, uma divisão muito forte. É claro que tem que aparecer a parte branca, a parte verdinha, mas não precisa ficar assim totalmente dividido. Pode misturar um pouquinho uma cor com a outra. Ó, aqui eu venho, dou mais uma batidinha com branco no meio. E uma não vai ficar igualzinha a outra, a gente não consegue fazer igualzinho. Ó, aí agora a gente vai fazer as sementinhas. Vamos vir com o amarelo ouro e o amarelo canário. Ó, com o pincel mais fininho, não muito fino, a gente vem primeiro com o amarelo ouro, nessas partezinhas mais escuras, e pode fazer os pinguinhos mesmo. Alguns vão ficar maiores, outros vão ficar menor. Porque às vezes algumas sementes são maiores, outras são menores, então não é tudo igual. Aí a gente vem com o amarelo canário e um pincel um pouco mais fininho. Ó, e podemos deixar um pouquinho mais clarinho algumas. Não precisa ser todas. E aqui eu fiz algumas também só com o amarelo canário. Agora fica bem forte o amarelo, mas ó, daqui depois que seca, o tecido vai puxar esse amarelo, então vai ficar mais suave. Fica mais bonito. Ó, aqui embaixo vou voltar um pouquinho com o verde musgo. E vou reforçar um pouco mais esse verde. A pintura é assim, a gente tem que ter paciência, porque vai precisar retocar algumas partes depois que seca. Você vai perceber que algum lugar ficou sem tinta depois que secar, então é assim. Tem que voltar e ir retocando, reforçando as cores. Ó, aqui já tá um pouco mais seco, então vamos fazer a luz aqui na goiaba. E aqui também na folha, vou deixar um pouquinho mais clara, ela já tá mais sequinha. Com o branco, tiro o excesso no paninho. Ó, vou vir aqui.
Só mais no meinho aqui, ó, da folhinha. Ó, esse lado aqui vou deixar mais clarinho. Ó, venho aqui, nessa partezinha, vou deixar com um pouquinho de luz. Ó, aqui o tecido ainda não tá totalmente seco. Então, a tinta branca ainda mistura um pouquinho com o verde. Ó, vou vir aqui também no talinho e colocar um pouquinho do branco. Com o pântano, eu vou deixar aqui atrás, ó, essa sombra mais reforçada. Ó, vou colocar um pouquinho de luz aqui embaixo também. Vou vir com o branco, ó, deixar um pouquinho mais clarinho aqui. Olha, e aqui também, vou vir com um pouquinho do branco agora. Ó, com o pântano, vou vir aqui e deixar essa sombra mais escurinha. Bem pouquinho, porque o pântano, ele é bem escuro. Então, se a gente colocar muito, vai ficar bem forte. Ó, e aí eu volto com o verde musgo e dou mais uma reforçada aqui, ó, nas manchinhas. Olha como ficou finalizado. Aqui, ó, eu vim e coloquei um pouquinho mais do preto, porque eu prefiro deixar um pouquinho mais escuro. Então, vim aqui, coloquei um pouco mais do preto, menos diluído, para ele ficar um pouquinho mais forte. E aqui em cima das sementinhas, depois que ela dá uma secadinha, a gente vem e coloca um pouquinho do branco, só em algumas mesmo. E aí, a gente pode também dar uma retocadinha na luz, se caso ficar muito apagadinha, que às vezes, conforme o tecido vai secando, então ela vai ficar bem fraquinha. E só foi isso mesmo, só reforcei aqui, coloquei uns pouquinho de branco em algumas sementinhas.
Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal e ative também o sininho para vocês receber todas as notificações. E até o próximo vídeo.